Olá, irmãos, graça e paz seja convosco. Hoje demoramos um pouco, para passar o estudo da lição. Chegamos à igreja na maneira corrida, precisamos participar de uma comissão da igreja hoje e agora estamos aqui reservando esse momento para que juntos pudéssemos estudar esse assunto da lição, possamos estudar esse assunto da lição. Eu peço a você, irmãos, que por favor dedique-se essa semana a estudar com mais propriedade o assunto da lição. Não que os outros nós não devemos fazê-lo, mas por quê? Essa semana iremos tratar de assuntos onde a Bíblia vai mencionar passagens que são aparentemente controversas, passagens que são na verdade defendidas por alguns para respaldar o seu ponto de vista no tocante à imortalidade da alma, no tocante àquilo que parece na verdade dar mais endosso, ou seja, favorecer uma vida após a morte ou uma recompensa de imediato quando se morre. Assuntos como o rico e Lázaro, assuntos como hoje estarás comigo no paraíso, o ladrão na cruz, assunto como partir e estar com Cristo, sabe? Temas esses que cada dia da semana devemos estudar. Então eu peço a vocês que, por favor, estude um pouco mais essa sua lição, dedique-se um pouco mais e se quiser encher aqui embaixo de comentários, encha para fazer perguntas, objeções sobre esses temas, porque isso vai ser de grande valia. E se você tiver meu contato, por favor, entre em contato comigo diretamente. Irmão Abel, eu gostaria de saber esse assunto aqui, sobre esse ponto específico. Eu vou ter o maior prazer em lhe atender, se você assim o quiser. Estaria à sua disposição, tá? Desde que, na verdade, todos nós possamos aprender o que assim diz o Senhor. Nesse contexto aqui, é nesse contexto que o próprio Cristo disse, no verso para memorizar. Examinar as Escrituras nos faz ter a consciência de que nela encontramos a vida eterna. Então, a Bíblia aconselha, o próprio Cristo aconselha a nós fazermos um exame aprofundado. Um exame, irmãos, não é nada superficial. É algo, na verdade, que exige demora, existe uma análise concreta e uma averiguação mais aprofundada sobre o assunto. É sobre essa questão de pesquisa, de aprofundamento, que é dito aqui na expressão de exame, que Pedro, quando escreve sua carta, ele aconselha, a que a gente seja santificado em Cristo e que a gente possa, na verdade, ter uma resposta, sejamos preparados, diz o texto, capítulo 3 e o verso 15, preparados para responder a todo que nos pedir a razão de nossa esperança. Então aqui nós entendemos que o próprio Pedro, quando ele aconselha em sua carta, considerando, irmãos, que Pedro escreveu a sua carta para um grupo de pessoas, na verdade foram as igrejas da Ásia Menor, Há quem diga que seja ali umas 5 igrejas. Essa era uma carta circular. E o que Pedro, na verdade, queria era que todos tivessem consciência em relação àquilo. O grupo especificamente, irmãos, que Pedro escreveu essa carta, a maioria delas eram gentios e não judeus. Então, pessoas que tinham voltado de muitas crenças que eram comprometedoras em relação àquilo que os apóstolos vivenciaram. Logo, Pedro escreve essa carta com esse cuidado, quando ele usa a expressão aqui, preparados para responder. O termo responder é de um grego chamado apologia, ou melhor dizendo, defesa. Pedro está aconselhando a que todos nós tenhamos uma resposta ou uma defesa, uma apologia. É de aí que vem a expressão apologeta, ou seja, alguém que defende uma crença, alguém que defende algo, fazendo uso especificamente da palavra de Deus, da Bíblia aqui até então. E aqui, nesse contexto, eu aconselho a vocês a fazer bom uso do que nós iremos precisar fazer. Possamos fazer a apologia da Bíblia, ou seja, usá-la para defender a nossa crença, respaldado, na verdade, em todo o seu contexto. Por quê? Para entendermos aqui, irmãos, precisamos olhar o contexto que foi escrito, quem eram as pessoas que estavam ali envolvidas e qual o parecer daquele que escreveu. Pedro, como nós sabemos e mencionamos na semana passada, que no capítulo 4, verso 2, ele foi preso por defender a ressurreição. Então Pedro acreditava na ressurreição. Logo, o que ele ensina deve estar envolvido na ressurreição. Então aqui nós devemos entender de maneira bem detalhada cada dia dessa semana sobre esse assunto. Então fique conosco, estude comigo esse assunto e que Deus possa nos fazer crescer, aprender, desenvolver de tal maneira, irmãos, que nós possamos então ter uma resposta mais segura. E o próprio Pedro, aconselha, para que saibamos com mansidão. Lembrando que mansidão é fruto do Espírito e também está enquadrado na bem-aventurança, ou seja, bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Então, com mansidão, com paciência, com perseverança, porém com firmeza e com força, saibamos defender a santa e boa e agradável palavra de Deus.
Oremos ao Senhor agora, nesse momento, a fim de que Ele fale conosco durante toda essa semana e que hoje, nessa introdução, possamos estar inspirados pelo Espírito Santo para estudar com profundidade todos esses assuntos que iremos aqui abordar nessa semana. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, obrigado, Senhor, pela Tua palavra e obrigado pela oportunidade que iremos ter de estudar tantos assuntos que irão nos favorecer, nos fortalecer, nos aproximar mais de Ti. Pedimos a Ti, Pai, a iluminação não só hoje, mas todos os dias dessa semana. Que a Tua palavra fale conosco e nos faça sentir vontade de nos aprofundar, de examinar, a fim de que possamos ter mais embasamento para defender ou fazer uma apologia daquilo que nós acreditamos. Te pedimos, ó Pai, essas bênçãos, com perdão dos pecados, e em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, Deus conceda a mim e a você um bom final de semana e que nos preparemos para esse estudo maravilhoso da Bíblia Sagrada. Um bom estudo para vocês. Curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva e nos auxilie nessa obra ministerial em nome de Jesus.